E agora, como é habitual, às sextas-feiras chega o comentário de Júlio Machado Vaz e Rui Moreira, ambos já aqui ao meu lado. Rui, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, bem-vindos. Olá, Júlio, boa noite. É uma boa semana? Felizmente. E com bom impacto dos comentários da semana passada, nesta sexta-feira. Hoje temos três temas muito interessantes para comentar aqui com estes nossos dois habituais comentadores. E eu vou começar precisamente pelo acordo ortográfico de uma carta que foi enviada, um documento ao Ministro da Educação, Nuno Crato, a propósito do polémico acordo. Começo por si, Rui Moreira. Lemos esta carta, já leu a carta? Já li a carta. Esta questão do acordo ortográfico é uma questão antiga, que tem apaixonado pessoas dos dois lados, digamos, da barricada. De um lado, as pessoas que o defenderam, que entenderam que o acordo ortográfico era bom para a lusofonia, que era bom para termos uma língua escrita comum, com todos os países de língua oficial portuguesa, e outros em que pontificam pessoas como Vasco Graça Moura, por exemplo, é talvez o mais visível oponente relativamente a uma alteração que de facto nos obriga a todos nós a escrever de forma diferente, que obriga a escrever de forma diferente e que isso tem naturalmente consequências. Eu devo dizer que relativamente a esta carta, eu acho que esta carta levanta algumas questões fundamentais. Em primeiro lugar, se o acordo ortográfico, tal como ele está, não vai contribuir para a iliteracia, que já é um problema em Portugal. Porque, de facto, o que acontece é que, eu já utilizei uma palavra, de facto, é uma palavra que não cabe no acordo ortográfico. Os brasileiros vão continuar a dizer, de facto, nós, de facto é outra coisa, e gravata, enquanto nós vamos continuar a escrever facto. Portanto, desde logo, há uma coisa óbvia, é que vai haver aqui um fator de discrepância, de imponderabilidade que não facilita. Por outro lado, há uma questão que também é óbvia, que os outros países da lusofonia, nomeadamente os angolanos, fizeram-nos um gesto feio e disseram, vocês não se entendem, portanto nós não vamos adotar. Aliás, acho que os angolanos tomaram uma atitude mais prudente no meio disto tudo e disseram, vocês resolvam lá isso e depois a gente um dia compreende. O que é que me parece acima de tudo? Olhamos para aquilo que se passa entre os americanos e os ingleses. Os americanos e os ingleses, que falam a mesma língua, que se entendem melhor do que nós nos entendemos naquilo que é a vocalização da língua do que portugueses e brasileiros, por exemplo, mantiveram as suas escritas diferentes. Por exemplo, para dar um exemplo, a palavra trabalho em inglês americano escreve-se labor e em inglês escreve-se labor. Neighbor, o vizinho, também se escreve em Inglaterra com U e nos Estados Unidos com O. E, no entanto, as pessoas partilham livros... Há uma célebre canção de jazz, não é? Que até explora essas diferenças. É lindíssimo. E depois também tem um sotaque diferente relativamente ao tomato e ao tomato, não é? Que é isso que estamos a falar. Neither e neither. E tudo isto corre com a enorme naturalidade no mundo da língua inglesa, sem que ninguém se preocupe muito com isso. Eu creio que nós aquilo que fizemos foi, mais uma vez, um processo muito burocrático, que não foi devidamente, que não houve uma sensibilização da opinião pública, em que é mais uma decisão de caráter político, muitas vezes generosa, mas que nos traz muito pouco. A ideia de que é por isso que nós nos vamos entender melhor que os brasileiros parece-me uma ideia perfeitamente pateta. Porque, de facto, o problema que nós temos é que nós entendemos a língua brasileira com muita facilidade, os brasileiros têm muita dificuldade em nos entender. Fora de alguns centros, mas eu lembro-me de encontrar um dia o Pedro Abrunhosa no Rio de Janeiro, ele tinha cantado lá, e ele dizia-me que um dos problemas é que as pessoas não entendiam a letra das músicas, apenas para dar um exemplo, e apesar de tudo era cantado, e cantado é sempre mais fácil do que falar. Nós falamos a um ritmo diferente, temos um sotaque completamente diferente, e infelizmente não conseguimos fazer aquilo que os brasileiros conseguiram fazer em Portugal. Os brasileiros fizeram com que os portugueses entendessem melhor o brasileiro, porque exportaram a cultura popular deles para Portugal. Nós nunca fomos capazes de exportar a nossa cultura popular para lá. Nomeadamente, nunca fomos capazes de exportar telenovelas, cinema, a própria música. A ideia de que esta língua comum pode também ajudar na exportação de livros parece-me uma ideia completamente absurda. Há tempos, falando com Miguel Sousa Tavares, a propósito do Equador, que foi um sucesso no Brasil, os brasileiros propuseram-lhe reescrever o livro em brasileiro, nomeadamente utilizando para as fazendas o nome Chácara. E o Miguel recusou, porque disse, não, eu escrevi a fazenda, porque eram as fazendas de café, não é? Não vou escrever Chácara. E, no entanto, foi um sucesso no Brasil. Portanto, tudo isto me parece uma coisa muito política, muito
da ortodoxia da política, daquilo que é a política consensual, mas que depois para nós cidadãos tem muito pouco e, portanto, acho que esta carta vai chamar a atenção de um problema que persiste e que não é... Eu continuo a escrever, devo dizer, sempre que posso escrevo de acordo, por exemplo, na bola escrevo de acordo com a antiga ortografia, no JN já sou obrigado a escrever de acordo com o acordo ortográfico, mas deixo que sejam os editores a tratar disso, porque eu confesso que não consigo escrever uma ata, ATA, não consigo, portanto, enfim. Júlio, este fez de confusão este acordo? Quer dizer, o Rui já disse, os angolanos... O Brasil adiou para 2016. É de enorme bom senso. Os brasileiros adiaram e... os portugueses não, quer dizer, enfim, quem tratou disto está numa posição que receio que se tenha vindo a tornar um bocado moda neste país, que é, então nós é que vamos ser radicais, inovadores, etc., e levamos isto avante. A questão é que mesmo em termos pragmáticos não levamos isto avante. Não é? Eu fui fazer uma pequena recolha e uma das queixas é que naquilo que deveriam ser livros de referência, como dicionários, etc., ninguém se entende. Não há uma uniformidade. Exatamente. Depois, descobri tradutores a trepar pelas paredes e a dizer que não é possível. E fui ao ponto, através de amigos meus, de ter até tido feedback de programadores que programaram os instrumentos informáticos para fazer isto e eles próprios dizem que aquilo está cheio de buracos e que é complicadíssimo. Depois, há num dos blogs uma passagem que eu desconhecia completamente, da argumentação a favor do acordo, que é extraordinária, que é as nossas crianças libertas de terem de perceber que há consoantes que não se leem, ficam muito mais disponíveis para aprender outras coisas. Eu, por amor de Deus e do acaso, eu tenho a certeza que não é isto que está a entravar a aprendizagem das nossas crianças. E, portanto, acho que era muito bom parar e pensar. Por exemplo, escreve-se a carta ao Ministro da Educação que diz isto é com o Secretário de Estado. Não é. Não estou a dizer que o Secretário de Estado não tenha uma participação importante nesta discussão. Mas isto é com o Ministro da Educação e com o Secretário de Estado da Cultura. Porque é isso que está em questão aqui. E, portanto, acho que era mais do que a altura para deixar assentar a poeira e rediscutir isto calmamente. Por exemplo, uma coisa que o Rui pôs em cima da mesa, ainda não me aconteceu a mim, até agora tem-me sempre sido permitido escrever como quero e depois vem a nota por indicação. Pronto, e eu isso não estou de acordo. Com todo o carinho que tenho pelo JN, não é? Não estou de acordo. Quer dizer, acho que aí, por exemplo, vai mais longe. É um atentado à liberdade das pessoas. Se me disserem assim, olha, mas o que eu não acredito, mas olha, você escreve assim e não é entendido no Brasil. Está bem, a responsabilidade é minha, eu não fico preocupado com isso. Agora, aqui, nos veículos de comunicação habituais, não acho curial que os autores sejam obrigados a fazê-lo. Não acho? Isto vai ter alguma solução? Os brasileiros a adiar, os angolanos contra, nós confusos. No nosso país há muito pouco bom senso. Eu acho que este país tem muito pouco bom senso. Infelizmente, se nós tivéssemos bom senso, até porque os brasileiros ficaram-se pelo talvez, os angolanos disseram que não. Somos nós que estamos a adequar a nossa escrita à forma de falar dos brasileiros, é essa a ideia? Ganhamos alguma coisa com isso? Quanto a esta história das consoantes é uma patetice, porque, por exemplo, em inglês, que é a língua praticamente, é quase o Esperanto do século XXI, há uma data de consoantes que não se lê. Não se lê. E não é por isso que as crianças têm problemas ou que nós temos problemas a falar inglês ou a utilizar o inglês até hoje em dia cada vez mais na comunicação. Portanto, parece-me que num país com bom senso, se houvesse bom senso, se ouvissem as pessoas com bom senso que têm falado sobre isto, outro galo cantaria. Em Portugal é provável que esta situação fique assim, nesta indefinição, com cada um de nós a escrever as coisas à sua maneira, com cada um de nós depois a ser de vez em quando forçado a trocar. Eu, pela minha parte, naquilo que puder, vou continuar a escrever com a ortografia antiga. É que na prática o que temos é um desacordo ortográfico. É um desacordo ortográfico. Exatamente. E que vai durar agora mais uns anos, uma vez que foi adiado. Muito bem, este tema está tratado, avançamos para o próximo e que tem a ver com as tentativas do homicídio contra mulheres.